Rumos e desafios. Apoio Laboratório Célula Máter. Boa noite. Começa agora mais uma edição do Rumos e Desafios Eleições 2022. Nessa edição está aqui comigo o jornalista José Augusto, mais uma vez, a quem eu agradeço pela participação. Obrigada, Zé. Boa noite. Eu que agradeço, Nathalie. Um enorme prazer sempre estar com você e aqui no Samba. E aqui hoje, como nosso convidado, o presidente da UVEBS, a União dos Vereadores da Baixada Santista, Betinho Andrade. Posso te chamar de Betinho, né? Com certeza, Nathalie. Agradeço a oportunidade. Muito bom estar compartilhando o programa com você e com o Zé. Boa noite. Boa noite. Betinho, vamos começar o nosso bate-papo. Eu sei que você é muito engajado nos temas voltados à educação. Sim. E eu defendo que a educação é a base transformadora de uma sociedade. Baseado nesse meu pensamento, que eu acredito que também seja o seu, você concorda que o país só vive o cenário que vive hoje porque, em momento algum, investe em política séria de educação? Essa questão de investimento ela vai muito além de recursos, até porque está garantida na Constituição o mínimo de 25% dos orçamentos para a educação. Então a gente tem que entender que a educação vai muito além de dinheiro. É fundamental ter dinheiro, é fundamental ter recursos, é fundamental ter estrutura, mas a gente precisa ter uma política pública de educação no qual direciona o país o que nós queremos para as futuras gerações. Isso de ponta a ponta, considerando as dimensões continentais do país. De ponta a ponta. Tanto é que nós temos exemplos espalhados pelo país, mas a gente precisa fazer com que esses exemplos sejam amplificados para o país como um todo. Ou seja, a gente precisa ter um norte, um caminho, desde o extremo norte do país ao extremo sul. E isso só vai acontecer se nós tivermos, por parte do governo federal, junto com os estados e com os municípios, um alinhamento, não um alinhamento ideológico, na minha opinião. Vontade política. Vontade política, um planejamento. O país, ele peca muito por falta de planejamento. As nações de sucesso, que todos nós gostamos de usar de exemplo, são países que pensam há 30, 50 anos para frente. E o que o país tem para a educação para daqui 30, 50 anos? O que nós queremos como nação para a educação para daqui 30, 50 anos? A gente pode ter isso nos planos municipais de educação, nos municípios, mas quando a gente fala país, essa pergunta eu particularmente não sei responder. Qual é o Brasil para daqui, nós estamos em 2022, 2052, 2072? Como vai ser o país? O problema seriam as políticas de governo e não as políticas de Estado? Sem dúvida, porque você acaba tendo muitas vezes a política de educação de um mandato de 4 anos, para quem está sentado na cadeira temporariamente ali, ou como presidente, como governador, como prefeito, como secretário municipal, estadual ou ministro da educação. Então, na minha modesta opinião, a gente precisa, como sociedade, aí não adianta apenas exigir isso de quem está ali governando no momento, você tem que exigir como sociedade uma mobilização para que todos nós assumamos as nossas responsabilidades referente ao país que nós queremos, como eu disse, para daqui 30, 50 anos. Zé, com você. Eu concordo com o Betinho e eu acho que colocaria um ponto mais. Eu acho que falta, além da educação, falta a capacitação. Nós, hoje, criamos, o menino sai do ensino médio, se ele não entra numa faculdade, ele vai ser o quê? Nós não temos essa política de capacitação. E também, aí envolve diretamente o município, né? Os municípios não oferecem. Nós temos uma região metropolitana que ela tem disparidades. Bertioga, Guarujá, Cubatão, São Vicente. A realidade de Cubatão é diferente da de Santos, que é diferente da de Praia Grande. Só que se nós conseguirmos criar, a nível de política metropolitana, um centro de capacitação dessa juventude, nós estaríamos dando automaticamente, além da educação, uma profissão, uma possibilidade dele
se e manter... É o segundo passo da educação, né? É a continuidade do processo que não deve acabar, né? Exatamente. Existe possibilidade de, enquanto região metropolitana, pensarmos nesse centro de capacitação, nesse algo mais, como a Nathalie falou, nessa segunda etapa? Eu acredito que quando você tem, como região, o mesmo propósito, porque o cidadão ele é metropolitano. Sim. Há necessidade de você buscar com que quem esteja nas cidades entenda que o seu cidadão é um cidadão que convive nas outras cidades. Então você tem... E que você não governa só para aquele morador, né? Então, e além disso, aquele morador, na sua grande maioria, essa é a realidade do cidadão metropolitano. Ele mora na cidade A... E trabalha na B. E estuda na C. Exatamente. E estuda na C. Então, para a cidade C, aquela pessoa, ele não é morador da minha cidade. Mas ele gira a economia daquele município. Ele gira, ele vive aquela cidade, porque ele enfrenta o trânsito, ele passa pela essa questão de mobilidade. Mas não pode Nos se bastidores nela. nós estávamos conversando sobre mobilidade. Sim. Não é isso, exato, Zé? É verdade. A grande questão mobilidade. É, o grande desafio, né, da Baixada É um grande Santista desafio. é a mobilidade. A gente tem problemas metropolitanos na educação, a gente tem problemas metropolitanos na saúde, na segurança pública, mas se a gente conseguir startar e dar os passos necessários para que a nossa região, que é turística, Sim. converse do ponto de vista de mobilidade, a gente já faz um grande avanço. Sem dúvida, porque além do fato de ter 1.800.000 pessoas que moram na nossa região e enfrentam essa questão mobilidade, trânsito, seja através de ônibus, através de bicicleta, de veículo próprio, nós temos todos os finais de semana milhares de pessoas que vêm para cá. Sem dúvida. E sobrecarregam o nosso sistema viário da nossa região. Então mas aí é o que eu digo lá do início, planejamento. Se nós não tivermos a capacidade de nos planejarmos como região, eu particularmente acredito que a gente vai ter muita dificuldade de enfrentar essas questões do nosso cotidiano. Como crescer essa região, como desenvolver essa região, para onde essa região vai desenvolver, qual é a vocação dessa região, como ela vai se desenvolver e como as cidades e o conjunto, ou seja, as ações integradas, vai fazer com que o cidadão consiga ter, da parte do poder público, a contrapartida que ele merece através dos seus impostos pagos. Porque a gente muitas vezes resolve questões pontuais. Sim. A cidade A faz a sua lição de casa, a B faz a sua, a C faz a sua. Mas e o conjunto dessas cidades? Como essas cidades elas vão resolver de uma maneira integrada as questões que afetam a vida do cidadão metropolitano? A gente, não querendo te interromper, Zé, a gente viveu muitas situações, em virtude da pandemia da Covid-19, em que os gestores deveriam, sentados à mesa do Condesb, né, que é o Conselho de Desenvolvimento da Baixada Santista e que foi criado para que se pense em soluções, em saídas, em decisões metropolitanas, falassem a mesma língua, né? No fim do ano passado, a gente teve uma situação muito pontual, que foi a do Réveillon, né? Onde todas as autoridades sanitárias diziam, não é momento. Nós sabíamos que seríamos destino automático. E tivemos uma cidade, no caso Praia Grande, que definiu e que manteve a questão de vamos fazer queima de fogos. Quando isso acontece, Betinho, a gente não deixa claro que os próprios gestores têm dificuldade de falar a mesma língua? Essa questão do diálogo de uma maneira integrada, ela é fundamental, porque ela muitas vezes acaba passando essa mensagem de que não há uma concordância Exato. entre os gestores. E eu quero, até como vereador de Praia Grande, reconhecer que nesse aspecto eu entendi o raciocínio da Raquel, da prefeita. O raciocínio foi o seguinte:
As pessoas vão estar na praia de qualquer forma. Durante o dia, vão estar lá frequentando as praias. As praias vão estar liberadas. Não será a queima de fogos que vai fazer as pessoas aglomerarem ou não. Mas eu também compreendo que a mensagem, ela muitas vezes acaba gerando ruído. Porque há um entendimento de um gestor que sim, há um entendimento do gestor que não. Só que aí a gente também tem a questão da prerrogativa do município de ter a sua autonomia de decisão. Então, eu compreendo e eu defendo que nós precisamos amadurecer essas questões, essas decisões de maneira metropolitana. Isso é um processo de amadurecimento. É você entender que se há um entendimento na sua maioria para algo... Somos então, uma democracia. Tem que ser aceito o que a maioria decidiu. Mas isso é um amadurecimento. A gente já não está atrasado nesse amadurecimento? Isso é um processo. Aí é que está. Se a gente parar para refletir a sociedade brasileira no aspecto democracia, a gente ainda é um bebê. Sim. Como democracia, nós ainda somos um bebê, porque nós retomamos o direito ao voto a presidente da República. Isso aconteceu em 89. Sim. Então, lógico, um bebê em termos de país, porque já é um adulto. Quem nasceu em 89 sim. É um adulto. Mas como país, é um bebê. Então, isso acaba refletindo também para as questões locais. O brasileiro precisa ter esse amadurecimento também, ao ponto da gente poder deixar que o voto seja o voto facultativo e não obrigatório. Por que, como sociedade, a gente ainda não tem essa questão do voto facultativo? Até porque nós somos uma democracia, isso é uma incoerência. Porque o Estado, a figura Estado, imagina que o cidadão ainda não está preparado para o voto facultativo. Essa é a mensagem que nós recebemos, ou seja, o Estado... E o Estado está preparado para governar a nação do jeito que vem governando. Não dá para colocar um direito obrigatório. Sim. Exato. Você tem um direito, mas é obrigação. Direito é direito. Né? O povo brasileiro não tem capacidade de votar. O que é ter capacidade para votar? Não, e se não tem capacidade para votar, é porque, de alguma maneira, não tem candidato e mais, não tem formação, não tem educação que o faça refletir ou que o faça querer buscar de fato quem são os candidatos. E mesmo participar. Exatamente, exatamente. A participação é fundamental. Mas não é a fórceps. Não. Não é obrigando 20, 30% de mulheres a serem candidatas. É estimular a participação. É estimular. É realmente fomentar isso, fazer com que a participação política seja genuína. Genuína, eu acho que é isso. Justamente. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta falando sobre as eleições 2022. Não saia daí. O Célula Mater foi criado há 30 anos pelo Dr. Carlos Eduardo, um dedicado biomédico que decidiu usar todo o seu conhecimento para cuidar melhor das famílias da nossa região. Ao longo das décadas, o Célula Mater cresceu e conquistou a confiança da população com seu atendimento humanizado, virando referência de qualidade em análises clínicas e de precisão nos resultados de exames laboratoriais. Laboratório Célula Mater, presente no momento em que você mais precisa. Você transfere dinheiro pelo digital. Você pede táxi pelo digital. Faz o imposto de renda pelo digital. O Congresso vota pelo digital. Você pede comida, paga e compra tudo pelo digital. A urna eletrônica, no mundo digital, democratizou a democracia. Ela é segura, ela é fácil de usar, ela é inclusiva. A urna eletrônica é o caminho e a democracia é a estrada. Essa semana, no nosso programa Sempre Saúde, temos a presença da doutora Vera. A Vera é dentista e o assunto é muito legal. Um assunto que acaba sendo tabu e pouca gente fala. O assunto é halitose, mau hálito. Essa semana, no Sempre Saúde, aqui na nossa Santa Cecília TV. Valeu, gente!
com Rumos e Desafios Eleições 2022. Hoje comigo me ajuda a fazer o programa o jornalista especializado em política, José Augusto, e o nosso convidado é o Betinho Andrade, presidente da UVEBS, a União dos Vereadores da Baixada Santista, e também vereador de Praia Grande. Betinho, eu vou pegar o gancho do último que nós deixamos no primeiro bloco, sobre a questão do voto obrigatório ou do voto genuíno. Nas últimas eleições, a abstenção tem crescido de maneira assustadora, né? Duas perguntas. O brasileiro está descrente da política? É a primeira. A segunda, como convencer, né, os cidadãos a irem às urnas entendendo que o voto, que é obrigatório, apesar de não dever ser, é a única ferramenta que ele tem de dizer, não estou satisfeito com isso? Eu penso que essa questão das pessoas votarem ou não votarem, ela passa, como nós falamos no bloco anterior, pela educação. Principalmente quando você, através da educação, desenvolve o papel de cidadão das pessoas, ou seja, cada um de nós temos a consciência do nosso papel na sociedade, o papel da cidadania. Quando isso é despertado, quando isso é trabalhado desde criança, o cidadão efetivamente vai votar, porque ele sabe que ele está ali votando em quem vai executar o orçamento da cidade, quem vai fazer ou deixar de fazer, que representa o poder executivo, quem vai legislar a sua vida, que são os representantes nos poderes legislativos, seja na esfera municipal, nós vereadores, estadual, quanto estadual, os deputados estaduais, ou na esfera federal, os deputados federais ou senadores. Então o cidadão, quando ele é despertado no seu papel de cidadania, ele vai querer exercer de uma maneira livre esse direito. Agora, quando o cidadão ele não tem a noção da importância desse seu voto, ele acaba ficando desestimulado. Ah, vou votar para quê? São sempre os mesmos, não muda nada, não acontece nada. Ele acaba não tendo a noção, essa é a minha opinião, da sua força, do papel importante que é o voto. O quanto que o voto impacta diretamente a sua vida. Quando o cidadão ele passa a ter essa consciência da importância do seu voto, isso é o que eu acredito e é o que eu vejo quando você está na rua buscando voto e você encontra alguém e a pessoa fala, nessa eleição não vou votar, e você vai para esse diálogo, você sabe que você deixando de votar você vai dar margem para que alguém se eleja e de repente não dê atenção para a escola que o seu filho estuda, para o posto de saúde que você vai lá para fazer a tua consulta, vai atrás do seu exame. Então aí o cidadão começa a refletir e fala a tarifa do ônibus, a questão do asfalto, a questão da zeladoria. Então o cidadão, Nathalie, ele precisa ser provocado nesse sentido, entender que ele é um protagonista. Ele tem um papel fundamental para que o país, para que as cidades, se ele quer que a cidade dele vá bem, ele tem que exercer o papel dele de cidadão. Mas isso precisa ser trabalhado, isso precisa passar por conscientização. Caso contrário, você acaba enfrentando esse grande desafio que é o trocar o voto por algo, que isso é a pior coisa que tem. Eu acredito que é muito... Tem preço, né? Eu acredito que é muito pior. Eu posso afirmar que é muito pior do que a pessoa, de repente, não ir votar. É muito pior, porque a troca do voto por algo... Você está barganhando. Você está, desculpa a expressão pesada, mas você está prostituindo um direito sagrado que é o voto. Você está contribuindo para a corrupção, né? Que é o que está, que é o nosso câncer. Sim. Né? É o câncer que está arraigado na nossa sociedade. E agora tem uma outra leitura. Você é vereador desde 2015, Betinho, não é isso? 2012. 2012, perdão. Quantas pessoas chegaram no teu gabinete com o seguinte questionamento? Olha, vereador, eu preciso de tal coisa para o meu bairro. Olha, eu preciso de tal coisa para a minha comunidade. Olha, tal rua do meu bairro precisa de tal coisa. Quantas pessoas chegaram? E quantas pessoas chegaram com currículo, pedindo emprego, pedindo vaga, pedindo cesta,
pedindo uma série, ou seja, individual. não, quando não conseguirmos implantar a política do nós, da sociedade, do todo, da comunidade, coletivo, né? do coletivo, vai ser fadado ao fracasso. Mas, na verdade, talvez, se a gente for olhar a nossa história, isso seja intencional. A cultura da ignorância é mais fácil você comandar o gado, sim, do que aquele animal pensante, né? E aí o desafio volta mais uma vez à educação. Exatamente. Né? Porque a partir do momento que os governantes, nas 3 esferas, né, entenderem que a gente só muda um país se eles estiverem a fim de promover uma política pública de educação séria de norte a sul desse país, aí a gente pode começar a pensar numa transformação. Até porque, quando a gente vai olhar a qualidade de câmaras municipais, a qualidade de assembleias legislativas, a qualidade do nosso Congresso, muitas vezes, você se pergunta, o que fez aquele cidadão, qual é a qualificação que aquele cidadão tem para representar ou para legislar em nível municipal, em nível estadual e em nível federal? Isso também, muitas vezes, desestimula que aquele que tem a consciência, que aquele que teve a oportunidade de receber a educação, se exima desse processo, né? Porque quando a gente vê que o Brasil, nas 2 últimas eleições majoritárias, trabalhou não pela necessidade do povo, mas trabalhou pelo voto de protesto. Isso é muito perigoso. O voto de protesto pode trazer consequências tão graves quanto o voto vendido. Principalmente quando esse voto de protesto está na cabeça do país. Exatamente. Está no executivo. Porque quando elegemos, por exemplo, um Tiririca, é uma coisa. Sim. Agora, eleger um presidente da República, que não é eleger o presidente pelos méritos, mas é ir ser contra o outro, não querer que o outro lado assuma, aí é muito perigoso. Aí você cria um país dividido. E na esteira do que você falou, Nathalie, também por isso, além de não querer uma educação ao povo, por isso que também se fragmenta a sociedade. Sim. Em pequenos nichos que são muito mais fáceis de... Feudos. Eu prefiro chamar de feudos, porque nicho é menos corruptível. Agora os feudos... Os feudos, no qual aparece sempre um salvador da pátria, sim, que é o representante. Isso é legal. Sabe, a gente vê isso na diversidade, a gente vê isso na igualdade racial, né, que divide-se entre pretos e pardos, mas, poxa, peraí, o IBGE considera negros a todo aquele que se considera preto ou pardo. Sim. Ponto. Sim. Sabe, mas é mais fácil dividir, olha, o pardo e o preto. Dentro da diversidade, eu tenho o travesti, que às vezes não se dá com o trans, que não se dá com a lésbica. Então eu crio feudos dentro daquilo que já são minorias. Sabe? Não dá certo, não pode dar certo. Alguma coisa tem que ser feita. E isso parte da população. Da população, de saber escolher bem quem os representa. Não é à toa que existe aquele ditado super popular, cada povo tem o governante que merece. Exato. Porque ninguém está na cadeira que está se não foi colocado ali legitimamente por um cidadão. É isso que eu ia estar abordando. O lugar, o espaço, ele está ali para ser ocupado. Sim. Então, se as pessoas do bem, das pessoas que imaginam que têm capacidade de ocupar aquele lugar, elas não buscam ocupá-lo, a gente não consegue ter o Zé está há renovação. muitos anos na política e sabe o que eu quero dizer. Quem não busca, vai ter outras pessoas que buscarão aqueles espaços para ocuparem. Porque, principalmente quando você olha para o poder legislativo, o poder legislativo ele é um reflexo da sociedade local. Sim. Ele é um reflexo. Você olha para a Câmara de Vereadores, você olha a sociedade da cidade. O raio-x da cidade. Exatamente. Todos que estão ali estão pelo voto, ninguém está ali sentado pela caneta. Sim. Todo mundo que está ali
ocupando os seus assentos no Poder Legislativo local. E isso você replica para as assembleias e para o Congresso. Sim. Você olha para o Congresso Nacional, ele é o reflexo da sociedade brasileira. Então, a gente precisa passar por esse processo de conscientizar as pessoas, de você formar cidadãos conscientes do seu papel de decisão. Sim. Eu me abstenho de participar da política como candidato. Mas o cidadão ele não pode se abster do seu dever de participar, de ter posição, Sim. de entender o processo decisório, do quanto que o seu voto vale. Então essa questão, eu não tiro tua razão quando você fala que muitas vezes as pessoas, os governantes de uma maneira geral, acabam não tendo interesse de que haja essa conscientização. Mas se a gente está num processo de querer que o país ocupe seu espaço no mundo de destaque, a gente precisa fortalecer a sociedade. Caso contrário, a gente não vai conseguir ocupar o espaço que o Brasil merece quando você olha o cenário mundial. O Brasil, na sua questão de extensão territorial, da sua potencialidade, da sua capacidade e do povo que tem, Sim. a gente só vai ocupar o espaço quando efetivamente a gente tiver uma sociedade consciente do seu papel e principalmente do quanto que pode fazer através da política. A gente faz mais um rápido intervalo e volta para o último bloco do Rumos e Desafios Eleições 2022. Até já! Para você que não abre mão de conforto e segurança, que sempre sonhou em ter um lar para chamar de seu, conheça a M. Bigucci, nascida há 38 anos com o objetivo de construir uma vida melhor para você. São mais de 400 empreendimentos construídos, eleita 3 vezes pela revista Isto é Dinheiro a melhor construtora do Brasil. Não perca a oportunidade de conhecer o melhor 2 dormitórios com terraço e piscina de São Vicente, a poucos passos da estação São Vicente do VLT. Já parou para pensar que estudar com liberdade é a melhor escolha que você pode fazer? Digital, conectada, flexível. É por isso que eu escolhi a Unisanta. A Unisanta oferece um modelo pedagógico integrado que abre portas no mercado de trabalho e cria pontes para um ensino completo e de alta qualidade. Aqui, você estuda no seu tempo e de onde você quiser, em casa ou até viajando. Aqui, eu aprendo do meu jeito. Com a Unisanta, você faz o seu ritmo. Estamos no top 10 do Brasil em inovação com notas máximas. E sabe do melhor? Tem bolsas e descontos especiais para te dar aquela força, além de uma estrutura completa e os melhores professores. São mais de 60 anos de tradição, levando até você o melhor da educação EAD. Porque pensar no futuro começa no presente. Não perca essa chance. Faça sua inscrição para a EAD da Universidade Santa Cecília. Acesse agora ead.unisanta.br. Você transfere dinheiro pelo digital. Você pede táxi pelo digital. Faz o imposto de renda pelo digital. O Congresso vota pelo digital. Você pede comida, paga e compra tudo pelo digital. A urna eletrônica, num mundo digital, democratizou a democracia. Ela é segura, ela é fácil de usar, ela é inclusiva. A urna eletrônica é o caminho e a democracia é a estrada. Estamos de volta e chegamos ao último bloco desta edição do Rumos e Desafios Eleições 2022. Participam do programa comigo, Betinho Andrade, presidente da UVEBS, a União de Vereadores da Baixada Santista e também vereador de Praia Grande, e o meu amigo Zé Augusto, jornalista especializado em política. Vou te chamar de Zé mesmo, tá? Por favor. Fico muito mais à vontade. Ah, então tá. Então combinado. Prometo que no crédito eu boto José Augusto e no seu, Betinho, Roberto. Eu coloco Roberto. Você sabe que uma vez Zé, sempre Zé. É, não tem exatamente. Jeito. Uma vez Betinho, sempre Betinho. Sempre Betinho. Né? A gente está chegando ao último bloco e eu queria colocar a mulher no centro desse debate. A gente sabe que hoje... graças a Deus, houve uma grande evolução do ponto de vista da representatividade da mulher na sociedade como um todo, né? Mas, do ponto de vista de transformação e do ponto de vista de envolvimento da mulher na política, a gente ainda está engatinhando.
Nós temos câmaras, nós temos assembleias, nós temos congressos dominados por homens. E a voz da mulher, muitas vezes, fica abafada. Como mudar essa realidade, Betinho? Você sabe que isso é tão interessante que você me fez lembrar período eleitoral, campanha. O Zé, eu acredito que ele vai concordar comigo. Por incrível que pareça, principalmente a campanha local, que é aquela campanha que você vai na casa das pessoas, que você reúne grupo de pessoas. Eu estou dizendo campanha sem período pandêmico, tá? Que você reúne pessoas para passar suas propostas. Você sabe que de cada 10 pessoas que estão na reunião, 8 são mulheres? Sim. Nós temos a maior parte dos eleitores brasileiros são mulheres. Mas independente dessa questão, a participação nas discussões... é muito maior. Isso sempre me chamou a atenção e eu comecei a entender o porquê que as mulheres participam. Porque são as mulheres que sentem as dificuldades da creche, sim, da escola... do sistema de saúde. Da unidade de saúde, porque é ela que vai levar o filho para passar pelo médico, pelo pediatra, para passar ali pela consulta. A questão do transporte. Então, as mulheres, elas participam desses encontros e elas participam, elas questionam, elas apertam o candidato. Só que é tão interessante que quando você olha para a participação na questão de candidatura, você teve que criar a cota para estimular que a mulher participe, porque caso contrário o partido não vai ter um recurso necessário. Sim. Isso sempre me chamou muita atenção. Então eu volto àquele meu raciocínio que a gente tem que encontrar formas de fazer com que aquela mulher que está participando da reunião para ouvir o candidato, ela se dispõe a ser candidata. Só que eu vejo que muitas vezes a mulher esbarra na pressão do cotidiano. Porque aí vai ser, sei lá, uma quarta atribuição de tantas outras que ela já tem. Sim. Então, muitas vezes ela se olha e ela fala assim, mas além de tudo que eu faço, eu ainda vou ter que ser candidata. Então, Nathalie, eu acredito que isso passa também, como eu tenho dito, assim, do amadurecimento da sociedade, de que a mulher ela precisa ocupar esse espaço. Porque ela é participativa. Eu te falo por testemunha de quantas eleições, mesmo antes de ser candidato, que eu participei nos bastidores, e isso me chamava muita atenção. Você faz aquela reunião e quando você olha, a grande maioria são mulheres que estão ali participando. Ou para ouvir o candidato a vereador, ou para ouvir o candidato a prefeito, ou a candidata, né, a prefeita, o candidato a deputado, seja o que for. Então a gente precisa fazer com que a mulher ela passe a entender que ela tem que ser a protagonista, ela tem que ter a participação ativa, porque assim como ela quer ouvir, ela tem que ocupar aquele espaço para decidir. Então, por um lado... que homem? Hã? Mulher decide melhor que homem? Vocês são muito mais críticas e muito mais incisivas que os homens. Eu tenho que reconhecer isso. Eu brinco que até lá em casa eu sou a minoria. Eu sou pai de 2 mulheres, então é a minha esposa e as minhas 2 filhas. Então ali eu sou... Até a minha pet é fêmea. Então eu sou a minoria em casa. Então vocês são muito mais críticas, vocês são sensíveis no sentido de entender o que está acontecendo. Vocês são cobradoras, vocês apertam nós homens. E são mais humanas. E são mais humanas, é isso aí, Zé, e são mais humanas. Então, as decisões que passam por vocês, mulheres, são até decisões mais sábias. São até mais sábias nesse sentido de perceber o sentimento do outro, de sentir, de ter a empatia necessária. Escutamos melhor. Escutam melhor e tem essa empatia para entender como buscar as soluções. O homem acaba sendo, em alguns aspectos, mais frio, mais racional, mais prático, mais insensível em alguns aspectos. Então a gente precisa fazer com que a mulher tenha essa vontade de participar, essa vontade. E isso, lógico, as cotas estimularam, mas não pode ser algo forçado. Tem que ser algo convencido, na minha opinião, para que efetivamente a mulher ocupe o seu espaço, que é de direito. Convencendo essa mulher, você acha que o homem está preparado para dividir espaço com ela nesses cenários políticos? Não, é um ambiente muito masculino ainda, eu reconheço. Eu vivo legislativo há mais de 10 anos e eu tenho que reconhecer que é um ambiente ainda muito masculino.
as mulheres, sem dúvida nenhuma, elas são respeitadas. Eu falo pela Câmara de Praia Grande e outras câmaras que eu convivo, que há mulheres no exercício do mandato, eu percebo que há o respeito, mas o ambiente ainda ele é muito masculino. Culturalmente ele ficou com essa cara, né, de ser masculino. Então a mulher ela acaba tendo que, de uma maneira forçosa até, ocupar o seu espaço, ter a sua posição, demarcar o seu território. Então eu tenho que reconhecer que as mulheres que estão no legislativo, elas acabam tendo que se desdobrar mais do que nós homens. Eu tenho que reconhecer isso. Mas é fundamental que haja essas desbravadoras para que uma nova geração de mulheres ocupe o seu papel na política. Qual a sua opinião sobre... Pode falar, Zé. Não, e nós já tivemos alguns exemplos, não tanto no legislativo, mas no executivo, em Guarujá, a prefeita Márcia Rosa, em Cubatão, hoje na Praia Grande, a Raquel, e a própria Renata, como vice-prefeita em Santos. Isso eu posso falar porque eu sou testemunha. Um grande exemplo de botar a mão na massa e tentar fazer acontecer é a nossa vice-prefeita de Santos. Ela está saindo, aliás, muito bem. Ela trouxe um olhar tão humano, sim, tão social para a coisa, que em 37 anos realmente me surpreendeu essa E ela vai para atitude. frente, né? Ela está sempre na linha de frente. Exato. O mês da mulher que a cidade de Santos executou, em conjunto da Renata com a Coordenadoria da Mulher, uma coisa impressionante. De atenção, de carinho, de preocupação mesmo, né? Então isso tomara que seja uma desbravadora, como você falou. Tomara que seja um exemplo a ser seguido. Tomara, porque de fato eu defendo a maior participação das mulheres na política. Aliás, eu defendo que o lugar de mulher é onde ela quiser, não só na política, como em qualquer outro segmento ou setor que ela deseja ocupar. Sem dúvida. A gente está chegando ao finalzinho do programa e eu queria ir caminhando para o fim com a seguinte pergunta, Betinho. O que você acha do fundão eleitoral? Olha, eu particularmente acredito que foi uma escolha errada da sociedade brasileira. Eu acredito que a eleição ela tem que ser financiada não apenas pelos candidatos, mas pelas pessoas físicas e jurídicas. O que aconteceu, infelizmente, é que houve uma perversão desse tipo de financiamento privado e essa perversão fez campanha custa, não, é ilusão, Achar é ilusão, que não custa. É ilusão. Em qualquer democracia, vai na maior democracia do mundo, que é a norte-americana, ela custa e custa muito, é cara. A sociedade americana escolheu que o financiamento seja um financiamento privado. É notório, a sociedade americana sabe que os candidatos são financiados. Sim. Parte da campanha é para arrecadar recursos. Sim. Tanto no momento pré-eleitoral, ali que eles estão tendo as convenções, quanto na eleição campanha. mesmo, na campanha. É isso aí. Então a gente faz um faz de conta. Ah, não, dinheiro, campanha, isso não combina, isso não dá certo. Aí a sociedade escolheu o financiamento público. Então você tem bilhões de reais que poderiam estar sendo investidos em setores muito mais urgentes. Justamente. E você deixar que nós, políticos, candidatos, possamos ter a liberdade de buscarmos os patrocinadores da campanha, sejam pessoas físicas ou sejam pessoas jurídicas. Esse é o meu entendimento. E que haja fiscalização como deve ter. Justamente. Acabou. Prestação de conta. Punição em caso de desvio. Você faz com que efetivamente não haja caixa 2, caixa 3, caixa 4. Quando tudo é às claras, fica muito melhor. Quando é a verdadeira transparência. Ou seja, eu fui lá, busquei X reais para financiar minha campanha, esses X reais veio de A, B, C, D. Sobrou isso, gastei, devolvendo. Isso aí, gastei nisso, acabou. Agora, quando há essa falsa moralidade, aí a sociedade escolheu isso. E perde, né? E perde. A Alvebs, ela defende a ligação seca por túnel submerso. Esse é um debate já centenário, né? Que quase está virando uma lenda. Infelizmente. Infelizmente. E voltou à tona agora que o Ministério da Infraestrutura e o governo federal, né, sinalizaram em inserir a obra do túnel no processo de desestatização. Por que a Alvebs é a favor do túnel e não da ponte? Eu vou te falar bem rápido
do que aconteceu, vereador Betinho de Praia Grande, presidente da União dos Vereadores da Baixada Santista. Numa oportunidade, há pelo menos 3 anos atrás, eu participei de um encontro que foi promovido na Associação de Engenheiros e Arquitetos aqui de Santos, onde estava se discutindo o desenvolvimento do porto, questão das hidrovias, e foi levantado o assunto ligação seca Santos-Guarujá. Quando eu ouvi da parte técnica as vantagens da ligação seca e principalmente a vantagem com relação ao desenvolvimento do Porto de Santos, que é o desenvolvimento do país e da nossa região, para onde o porto vai crescer, para onde o porto vai se expandir, que é para os leigos como eu, que é para o fundo do porto, e lá você não tendo uma ponte onde você limita a questão aérea, ou seja, a altura dos navios daqui 50 anos, que estão cada vez mais altos, e eu tive a oportunidade de ouvir o engenheiro naval ele foi muito claro, ele falou, Betinho, calado de navio, ou seja, para baixo, o navio vai cada vez vai afundar menos, né? Ele vai alargar e vai subir. Essa é a tendência dos navios. Sim. Aí ele me fez uma outra pergunta. Você já imaginou um navio eólico? Quanto que ele tem? E se ele está vindo para o Porto de Santos e ele encontra uma ponte que tem lá 85 metros de altura, como é que você vai desenvolver o porto? Então eu fui convencido que a ligação seca que é necessária pela questão do túnel submerso ou túnel imerso, seja o termo que usem, é a melhor opção nesse quesito. Que nós precisamos como sociedade e aí como região resolvermos isso é sem dúvida nenhuma. Então eu abracei como União dos Vereadores da Baixada Santista a questão da ligação seca por túnel pelas questões técnicas, desenvolvimento do porto, crescimento do país e não, lógico, colocando em dúvida de que a ponte seja num outro local, ela pode ser uma opção. Ela pode ser uma obra complementar num segundo momento. Mas nesse momento, a ligação seca, na minha opinião, é através do túnel imerso. Por essas questões que, de uma maneira bem breve, eu expliquei aqui. Chegamos ao fim do programa, passou muito rápido. Zé, muito obrigada mais uma vez. Mais uma vez eu deixei ele falar pouco e eu falei mais, né? Mas é sempre um prazer tê-lo aqui. Volte mais vezes. Obrigado, Nathalie. Eu que agradeço. E eu falei o suficiente, né, Betinho? Nós falamos o suficiente. Vou discutir com ela? Não vou discutir com ela. Para. Jamais. Betinho, muito obrigada pela tua participação, pela tua disponibilidade de estar aqui conosco, de falar não apenas com a Nathalie ou com o Zé Augusto, né, mas especialmente com os espectadores do Sistema Santa Cecília, da TV Santa Cecília, daqueles que nos acompanham por multiplataforma e que serão também, certamente, agentes importantes nas eleições majoritárias desse ano de 2022. Que a gente tenha conseguido nesse programa cumprir a nossa missão de contribuir um pouquinho com você a respeito de todo esse processo eleitoral. Muito obrigada. Eu que agradeço e você é uma defensora da nossa região. Agradeço o Sistema Santa Cecília por dar a oportunidade, dar voz à União dos Vereadores da Baixada Santista, entidade que representa os 136 vereadores das 9 cidades. E como eu brinco, a ponta do nariz de cada vereador é a que está mais perto do dedo do cidadão. É isso. Porque é o vereador que é cobrado no dia a dia, é o vereador que sente os anseios do cidadão e o vereador precisa ter essa voz e você sempre dando a oportunidade, o Sistema Santa Cecília, gratidão e sucesso a você e parabéns pela audiência. O Rumos e Desafios termina agora. Eu te espero na próxima edição. Até lá. Tchau. Rumos e Desafios. Apoio
Laboratório Célula Mater. Você percebeu que 5 países da América